11 de março, vamos dar início a mais um devocional, mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário e o seu like, é muito importante para nós. O texto de hoje encontra-se no segundo livro do profeta Samuel, o capítulo de número 7, e o tema é Como agradar a Deus. Esse texto tem queimado no meu coração. Eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês. Davi havia protegido suas fronteiras e subjugado todos os seus inimigos. E como consequência, a nação podia desfrutar de descanso de todos os lados. Contudo, tudo isso tinha vindo por intermédio de bênçãos de Deus. As palavras de Davi revelaram ainda mais seu coração voltado para o Senhor. Para ele, não fazia sentido que o rei possuísse tanto e a arca de Deus ou a presença de Deus ficasse abrigada apenas dentro de cortinas ou dentro da tenda. Natã, o profeta, quando Davi vai até ele e diz que quer construir um templo, ele achou que não precisava consultar a Deus a respeito da intenção de Davi. Por isso o profeta deu a sua bênção. Esse texto é quando Davi diz que quer construir um templo e Natã, quem é que ia ver maldade? A intenção de Davi verdadeiramente era uma intenção boa, mas nós vamos entender mais na frente. Deus havia tirado os filhos de Israel do Egito há mais de 400 anos e os tinha guiado ao Sinai, onde lhes deram os seus estatutos. Por todo esse tempo, o Senhor e quem escolhera fazer sua morada entre o seu povo no tabernáculo. Deus é quem determina a maneira de como o povo o adora. Ele pergunta, no verso 7 que nós vamos ler já já, falei uma palavra com cada tribo de Israel? Dava a entender, talvez, que não era sua prerrogativa ter um templo. O Senhor tinha tirado Davi do aprisco para ser soberano de uma profissão muito humilde para a mais elevada posição de liderança na nação. As promessas do Senhor de uma segurança duradoura significavam muito para pessoas cuja vida estavam sujeita a invasores estrangeiros ou ataques de tribos locais. O Senhor não consentiu o desejo de Davi de lhe construir um templo ou uma casa. No entanto, ele recompensou o coração do rei construindo-lhe uma casa ou uma dinastia, que seria ali uma série de reis de uma mesma família, dinastia, que seria composta por seus descendentes. As perguntas de Davi. No verso 18, nós vamos ver que Davi pergunta: quem sou eu? O que é a minha casa? Sabe? Em sentido de gratidão. Sabe quando Deus faz coisas grandiosas por você e você diz: meu Deus, quem sou eu? Quem é a minha família para receber tantas bênçãos, tantas coisas boas do Senhor? Então, essas perguntas de Davi revelam como o rei ficou maravilhado diante da graça de Deus para com ele e sua família. Eu quero ler o texto com vocês. Segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 7, o texto, a epígrafe do texto é Aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Como eu falei, aonde que Natã ou Davi ou qualquer outra pessoa poderia achar que Deus não iria aceitar que Davi fizesse algo de bom? Eu vejo aqui Davi querendo agradar a Deus. Lembram do tema do nosso devocional? Como agradar a Deus? Davi queria agradar a Deus.
Davi estava já no final da sua vida, ali na sua velhice. Davi queria formas de agradar a Deus. E quantas vezes eu e você recebemos coisas grandiosas, principalmente a nossa salvação, olhamos para a nossa vida outrora, vemos toda a nossa jornada e tudo o que Deus fez, os livramentos, as conquistas, as vitórias, os momentos que Deus foi lá e nos fez ganhar batalhas, e queremos fazer coisas para agradar a Deus. Era o que estava acontecendo com Davi. Davi queria agradar a Deus. Mas, no verso 4 diz: porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-á tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com quaisquer das tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificas casa de cedro? Deus está falando: por acaso, algum momento eu pedi que me fizessem uma casa? Eu cobrei, eu exigi, eu disse que eu queria uma casa? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Gente, isso aqui me confronta demais. E eu quero que você reflita junto comigo acerca disso. Esse texto me faz refletir no que Deus verdadeiramente quer de nós. Nós sabemos que a palavra diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Ele quer um coração quebrantado, um coração cheio de amor por Ele. Podemos fazer muitas casas, muitas coisas, podemos querer agradar a Deus de diversas maneiras, mas às vezes fazemos coisas no automático e corremos o risco de perder a essência do primeiro amor. Quando Deus fala para Davi: te tirei de trás da malhada, não foi porque Deus queria jogar na cara de Davi, não. Foi porque Deus queria lembrar quem Davi era, quando ele era só um pastor de ovelhas lá no pasto, que ele fazia de tudo para defender as ovelhas. Deus queria lembrar Davi a essência de Davi, a essência adoradora, a essência da confiança. E Deus, nesse momento, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou comigo: eu quero que você volte à essência da adoração, a simplicidade, quando você tinha prazer em estar comigo e não estava somente pelo automático. E aí, vamos continuar meditando. Davi não poderia perder a essência do primeiro amor, da entrega, dos momentos que ele tinha com Deus, da identidade e intimidade que ele tinha com Deus. Muitos tinham opiniões formadas acerca de Davi. Para seus irmãos, Davi foi um filho bastardo e presunçoso. Para sua esposa, um bobo dançarino. Para algumas pessoas do reino, um homem honrado e admirado. Para Deus, Davi era aquele que ele chamou no aprisco, aquele que é segundo o coração de Deus. Ele diz: tu és meu, eu te gerei. Hoje eu entendo o desejo de Davi, como eu falei, em querer agradar a Deus. Mas o que Davi não estava conseguindo compreender é que o que Deus queria era ter Davi de volta, com a simplicidade de antes. Davi já havia falhado, já tinha se levantado, viu a glória do Senhor através da arca. A intenção de Davi não era má, mas não era o que Deus queria. Precisamos entender que só existe uma forma de ser completos em Deus,
É entender que Ele nos gerou e nos quer como filhos. Podemos chegar a lugares altos, entenda isso. Podemos ser reis, servos, sacerdotes, profetas, pessoas bem-sucedidas. Mas quando entendemos que Deus nos chamou para ser filhos, não, enquanto não entendemos isso, não seremos completos em Deus. Será que você já alcançou tantas coisas, já chegou a lugares altos, mas você continua não estando completo? Porque você não entendeu o que Deus te quer por filho. E você está fazendo um monte de coisa para agradar a Deus, um monte de coisa achando que está agradando a Deus, sendo que Deus está dizendo que Ele quer você. Ele quer você. Ele quer você por perto. Ele quer intimidade contigo. Ele quer que você clame por Ele, Abba Pai. Nós só seremos completos nele, porque somos gerados no Espírito. O Espírito que clama, Abba Pai. Enquanto não entendemos e permitirmos que o Espírito gere em nós esse clamor e esse entendimento, não tem como sermos gerados para caminhar completamente segundo o Espírito. Ficamos buscando formas de agradar a Deus. Queremos construir ou fazer coisa que Ele não nos pediu, achando que estamos agradando, achando que Deus está se alegrando de nós. Quando Deus diz, lembra de onde eu te tirei? De trás das malhadas. Lembra quando você não era ninguém, quando ninguém te conhecia, quando você era só um carregador de queijos. Lembra? Lembra quando você passava horas com Deus. Lembra quando você ficava horas na minha presença. Lembra quando você queria me conhecer mais. Quando o que importava para você é estar perto de mim. Lembra quando você me buscava de todo o seu coração. E hoje você está aí, tentando me agradar de tantas formas, entrando em tantos lugares, em tantos afazeres que eu não te pedi para fazer. Fazendo as coisas no automático, com intensidade, mas sem constância. Deus não quer que você seja intenso, Deus quer que você seja constante. Porque não adianta você querer ficar um final de semana inteira em congressos, em culto, numa festividade com Deus e o restante do ano você está longe dele. A melhor forma, então, hoje de agradar a Deus é querer estar com Ele todos os dias, assim como Ele quer estar conosco. O prazer de Deus com Adão era ir ter com Adão na viração do dia. Deus nos quer perto, Deus nos quer com Ele, Deus quer que nós tenhamos confiança, que tenhamos prazer de estar com Ele. Lembra Davi lá no início de Trás das Malhadas, quando pegava sua harpa, adorava ao Senhor? Deus quer que você volte a adorá-lo. E Ele vai expulsar os demônios maus, os espíritos maus daqueles que nos rodeiam. Porque Deus quer que nós voltemos à essência da adoração. A essência da adoração é o Senhor. É Deus no centro. Não somos nós no centro. Nós alcançamos lugares altos. Às vezes nós crescemos, nós nos tornamos conhecidos, nós alcançamos lugares altos e esquecemos da essência de Cristo, que é a intimidade, que é o momento com Deus. Então eu quero te dizer neste momento, você quer agradar a Deus? Esteja com Ele. Queira estar com Ele mais do que trabalhar para Ele. Nesse momento eu quero orar. Essa palavra me confrontou demais. E eu quero orar por você e por mim. Senhor, eu quero pedir a Ti perdão, Senhor. Começar esta oração pedindo perdão a Ti, Senhor. Perdão por sair do lugar da adoração. Sair do propósito. Sair da verdadeira essência de Ti, Pai querido. Que é estar contigo. Nenhum lugar, Pai querido, vale a pena chegar sem a Tua presença. Sem o Senhor colado conosco. Sem ouvir
o que o Senhor quer, sem te obedecer. O teu maior desejo, Pai, é que nós te obedeçamos a todos os dias. Que queremos estar contigo, Pai, mais do que queremos estar com qualquer outra pessoa. Senhor, então eu te peço nesse momento pelo poder que há no teu nome, Senhor, que é o nome acima de todos os nomes. Alcança os corações, nos traz de volta para o lugar da adoração, nos traz de volta, Pai, porque não é na tenda que fica a sua presença, é em nós que habita a tua presença. O Senhor não está preocupado com tendas, com templos bonitos, grandiosos e luxuosos. O Senhor está preocupado com os nossos corações quebrantados e contritos, obedientes, Pai. Eu tenho certeza que é isso que alegra o teu coração. Pai querido, que nada, nenhuma posição, nenhuma riqueza ou doença venha nos tirar do local da adoração. Pai querido, nos ajuda a lembrar, Pai querido, dos nossos feitos, Pai querido, de quando te conhecemos, Senhor, e tínhamos o prazer de te buscar, de te conhecer, de mergulhar, Pai querido, e passávamos horas contigo, Senhor. Ajuda os meus irmãos e ajuda a mim também, Senhor, que possamos voltar à essência do teu evangelho, Pai. No nome de Jesus, amém. Esse é o canal Pode Transformar. E se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar com eles, assim como tem falado conosco. Deus te abençoe e prospere.